Olá vocês, bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Hoje estamos aqui com o estúdio cheio de gente boa, lotado de talentos, de personalidades da área política, da área da comunicação. Está aqui do meu lado a Daiane, que está inaugurando aqui com a gente a bancada. Fala um oi aí, Daiane, se apresente, por favor. Boa tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com novidades incríveis. Vai ser uma entrevista esplêndida, conhecer essas pessoas aqui, para mim eu estou lisonjeada. Muito bom. Antes da gente continuar com a nossa entrevista, gostaria de passar para vocês alguns endereços para que vocês possam ficar ligadinhos com a gente aí. Nós estamos no tvvocê.com.br, no Instagram. Quer nos achar no Instagram? Digite lá TV Você Catalão, que você vai estar nos acompanhando ao vivo e a cores. Nós temos também o YouTube, que essas nossas entrevistas vão estar lá disponibilizadas, www.tvvocê.com.br, e também no aplicativo. É só você ir lá no Google, digita lá TV Você Catalão, que você vai chegar no nosso site e você instala o appzinho e dá um like lá pra gente, tá bom? Bom, então vamos apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Estamos aqui com Clênis Pinheira, que é pré-candidata a prefeita de Três Ranchos, e Alain Siqueira, que é pré-candidata a vice. Muito obrigado pela presença de vocês. Clênis, você primeiro. Nós que agradecemos, Marcelo, Daiane, Dr. Rubens, diretor fantástico, e a Gabriela. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estamos à disposição para falar de Três Ranchos, para falar de coisa boa, para falar das nossas propostas, para falar do nosso entusiasmo, para falar da vontade de mudança que existe naquela cidade, para tudo de bom nessa vida. E também estamos aqui dispostos a o que for necessário para a gente passar para vocês toda a confiança de que o nosso projeto, o nosso grupo político realmente vai fazer a diferença. Muito bom, muito bom. Alain, suas palavras iniciais aí, Alain. Se apresente aí para a gente, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Rubens, diretor. É um grande prazer de estar aqui hoje. Eu sou Alain, estou do Siqueira, Alain Siqueira, né? Sou comerciante de Três Ranchos. Sim. Filho de Três Ranchos, né? Estou lá desde 1995, me considero como filho de Três Ranchos. E estamos entrando nesse projeto, uma nova Três Ranchos, para realmente que exista uma nova política e um novo acontecer na cidade de Três Ranchos. Muito bom. Alain, olha só, a última vez que a Clênis esteve aqui, nos deu o prazer da sua companhia, da sua entrevista inteligente. Ela não tinha definido ainda esse nome. O que ela me disse na época foi, olha, nós vamos fazer um processo democrático na escolha do vice. Não vai ser eu, Clênis, que vai definir quem será meu vice, não. Eu vou deixar isso por conta do povo de Três Ranchos. E parece que foi assim que aconteceu, né? Parece que teve um clamor popular que você integrasse a esse grupo e que somou de forma muito qualitativa, né, nesse grupo. Como é que foi feito isso? Isso, nós unimos forças, né? Eu tenho um grupo político, a gente tem um grupo político. Sim. Né? Ela tem um grupo político dela e nós somos de oposição. Sim. Né? Eu já vim de oposição desde a eleição passada. Você já foi candidata a prefeita ali, né? Candidata a prefeito já, sim, em 2016. 16. Isso,
Aí eu coloquei meu grupo à disposição do projeto que ela tem, né? A gente uniu os projetos, o meu projeto, o nosso projeto, o nosso grupo, com o projeto do grupo dela, o projeto que ela tem para o Três Ranchos. E fomos conversando, caminhando, trabalhando. Eu já, desde o início, nós colocamos à disposição de apoiá-la. Né? Eu não me coloquei como pré-candidata a vice, não deixei meu nome a isso. Fomos trabalhando, ela foi trabalhando, deixei bem livre para ela poder trabalhar. Se às vezes aparecesse outro nome que fosse agregar mais alguma situação. Mas ela vem sempre cobrando, ela andando nas andanças dela, o povo cobrando, e então não teve como, né? Então a gente abraçou realmente o nosso projeto, nós fizemos um projeto só, um projeto por uma nova Três Ranchos, que realmente possa acontecer. Muito bom. Clênis, pegando esse gancho aí dessa participação popular, vocês estão nesse momento já de compor todo o grupo, né, os candidatos a vereadores, e também na formulação do plano de trabalho de vocês, assumindo a prefeitura, vocês já têm um plano de governo, e esse plano de governo está sendo feito de forma democrática também, né? Vocês estão fazendo reuniões com participação popular para ver as demandas, as necessidades. Como é que você tem conduzido esse processo? Isso. Quando a gente esteve aqui da outra vez, nós até anunciamos isso, né? Sim. Que a gente faria essa diferença de ter uma participação popular na elaboração do plano de governo. Porque o plano de governo, atualmente, a legislação eleitoral exige que seja até registrado por ocasião do registro da candidatura. Então, é um documento muito sério, né? Um documento muito sério que vincula as propostas do candidato. E a gente viu o seguinte: a gente não quer fazer algo que a população depois não se identifique. A gente quer fazer realmente uma reconstrução da cidade, um desenvolvimento de uma nova Três Ranchos, que as pessoas olhem e pensem assim: olha, eu participei. Então, a gente vinha fazendo algumas reuniões internas, né, com o nosso grupo político, e a gente desenvolveu um evento chamado Encontro de Ideias. Encontro de Ideias. Sim, eu tenho visto na internet. Isso, e agora a gente vai estar abrindo para um evento maior, né, que todo público pode participar, que vai ser agora na próxima quarta e quinta-feira. Então, a gente vai estar, assim, no momento de reunir mais pessoas, quem quiser se interessar, estamos fazendo esse movimento, e toda a população de Três Ranchos, não só eleitores, não só adultos, crianças, adolescentes, né? Quem quiser dar sugestão de como fazer Três Ranchos melhor, nós vamos estar acatando essas sugestões para elaborar o nosso plano de governo. Fica à vontade, Daiane. Clênis, eu gostaria de saber, você como representação feminina, qual vai ser o seu olhar para as demandas das mulheres que são mães, que precisam de colocar os filhos na creche para trabalhar, mulheres que precisam de um acompanhamento médico, exames essenciais, qual vai ser o seu olhar? Daiane, é tão interessante, eu vejo que as políticas públicas, normalmente, elas priorizam as mulheres, porque a mulher, ela segura muito as pontas em casa, né? E eu no início, há 4 anos atrás, quando eu estava incomodada com a questão do retrocesso de infraestrutura turística da cidade, que nós estamos num retrocesso, assim, durante 20 anos, né? Tudo que tinha, não tinha hoje, não tem hoje mais. E eu imaginava que fosse só a questão do desenvolvimento de infraestrutura, mas não. Quanto mais eu me envolvi com a comunidade, mais eu senti a necessidade que tem dentro dos lares. E hoje, eu acredito, como pré-candidata a prefeita de Três Ranchos, que a gente só vai fazer uma nova Três Ranchos partindo de dentro para fora, de dentro dos lares para fora. Então, isso que você falou da questão da mulher, do olhar específico para a mulher. O que é a mulher? O que a gente percebe que a mulher faz? A mulher, ela tem o cuidado. Esse cuidado faz todo o diferencial. Então, quando a gente pega no cuidado da mulher, nada fica para trás. Então, quando a gente transforma a realidade da mulher em si, dentro da casa dela, que ela para de se preocupar com a questão do bem-estar da família dela, e ela entende que ela pode ajudar até lá fora, isso agiganta. Então,
A questão de creche, por exemplo, vivenciei já. Quantas vezes me procuraram por vaga em creche e assim, uma demanda que poderia ser muito bem resolvida e fica por resolver, às vezes as pessoas na fila esperando vaga e tudo, numa cidade tão pequena, né, que poderia ter um déficit zero de creche escolar. Então eu vejo o seguinte, além disso, as mães trabalham final de semana, as mulheres trabalham final de semana, porque é uma cidade turística. E a gente não tem uma creche aberta no final de semana. Então, a gente está colocando essa proposta, final de semana, feriado, se a mãe comprovar um trabalho à noite, que tenha creche à noite. Então, a ideia é liberar a mulher para que ela tenha todo o potencial dela voltado para melhoria das condições de vida da família dela. Então, eu acredito demais, Daiane, na força da mulher, na mudança do lar, na transformação que vem de dentro das casas, para a gente transformar uma cidade. Vamos juntar todas as casas, todas as mulheres, todas as famílias, transformar tudo e aí a gente transforma uma cidade. Isso é fantástico, isso vai acontecer. Coisa mais boa. Quer continuar com alguma pergunta? Pode ficar à vontade, Daiane. Sim, eu gostaria, Clênis, que você mencionasse como que foi a escolha do Alan. Vocês faziam reuniões e essa descoberta foi marcante. E eu gostaria que mencionasse para as pessoas conhecessem mais da trajetória do Alan. Sim. Olha, o Alan, a gente se conhece desde que ele, né, se mudou para Três Ranchos, há 30 anos atrás, né? E até tem uma passagem marcante que a gente estudava, fazia faculdade em catalão. Sim. E olha que coisa interessante, passar para o público uma coisa mais intimista, né? E foi na época que o Alan conheceu a esposa dele, a Patrícia. E a gente brincava no ônibus e tudo, né? E brincava com a Patrícia, é namoro ou casamento? E a Patrícia, é casamento. Namoro ou amizade? Namoro ou amizade? Namoro ou amizade. Namoro ou amizade. Aí ela, é casamento. Então, a gente tem essa intimidade, nós éramos grandes amigos, a Patrícia se tornou uma grande amiga, a família deles, eles formaram uma grande família em Três Ranchos, uma família muito respeitada, uma família que é referência em Três Ranchos. Sim. Eles são comerciantes, tem o supermercado Empório Siqueira lá em Três Ranchos, que é também referência. É um lugar ali perto da rodoviária. Perto da rodoviária. Já comprei muito lá. Obrigado. E eles desenvolvem um trabalho dentro da comunidade que, a princípio, eu não sabia que era tão grande. Então, quanto mais eu fui andando... Com as andanças que você foi vendo a dimensão. Com as andanças, exatamente. Eu visitando muitas casas, né? E quando eu entrava... E eu cheguei a falar para a Patrícia, eu falei assim, Patrícia, eu não imaginava a força do trabalho de vocês. Vocês têm um trabalho fantástico. Então, a gente sempre teve uma afinidade política, né? A gente já fez reuniões inicialmente, tudo. Mas é o que o Alan falou, eles sempre respeitando o momento, né? E ele falou assim, a Clênis pediu e tudo. Um dia eu o cumprimentei, ele falou assim, minha prefeita. Eu falei assim, o vice que o povo pediu. Olha só. E é exatamente o vice que o povo me pediu. E o povo pede, e o povo fala com ele. E nós estamos atendendo a um anseio da população. Isso é importante. Ninguém trouxe outro nome para mim. O nome que chegava era do Alan. Essa é a diferença de ouvir as pessoas. Exatamente. Aquele clamor popular, né? Que é aquela... sintonia do povo com o poder público, que eu acho que é muito importante. O povo está sintonizado, está tendo acesso, né? Se pediu que fosse o Alan, é porque vê nele aquela acessibilidade. Não é aquele cara que depois de eleito ele some, ninguém acha ele mais, né? Liga, ninguém atende, vai na prefeitura, não está lá, cadê o homem, gente? Só aparece na época de reeleição. Eu preciso dele para isso ou para aquilo. Então, se as pessoas te pediram isso, Clênis, é porque o Alan tem essa característica, a gente vê isso nitidamente, que é uma pessoa muito acessível. E não só isso, é uma pessoa preparada, competente, administra seu comércio com muita competência e, o mais importante, o amor por Três Ranchos. Né? Então, vou voltar a pergunta para o Alan. Alan, você, quando foi convidado para integrar
esta chapa, você levou em conta o nome da Cleanse, logicamente, o grupo, você teve dificuldades para ter liberdade para escolher esse caminho para você? Eu falo em termos políticos. Teve alguma pressão? Ou foi uma coisa assim mais natural e mais livre? Ou você teve que peitar algumas coisas? Não tive, assim, desavenças políticas. Brigas, não. Desacordos, não. Primeiramente, a gente vai em cima um pouquinho, né? O deputado que a gente apoia, que tem sempre está apoiando, sempre ajudando, a gente apoiou em 3 anos. Primeiro a gente sentou, conversou, ele falou, ó, vocês é que mandam em 3 anos, você e a Patrícia que resolvem. Vocês são meu braço direito em 3 anos, né? Então vocês que resolvem. Então, primeiramente, já é lógico que a gente tem um aval, né, para poder a gente ter um apoio. Claro, uma parceria, bem de cima, né? Isso. Então ele deu total apoio, total aval, o que vocês resolverem, está resolvido. Se vocês quiserem ser candidato a prefeito, vá, se quiser ser vereador, vá, se não for mexer com nada, bem. Legal. A princípio, nós estávamos só dando um apoio para o grupo. Né? Nosso grupo, igual eu comentei, dando um apoio. Mas não tem como ficar fora da política. Se a gente ama 3 anos, igual você comentou, que realmente a gente ama de coração mesmo. Que é o melhor, né, para a cidade, né? Que é o melhor para a cidade. A gente tem projetos, parceiros que querem ajudar 3 anos. Sim. Então não teve como não abraçar, né, esse projeto, essa nova 3 anos, que realmente o povo, a população, né, e de toda a região, não só de 3 anos, que a gente tem muitos amigos, colaboradores, e realmente querem que 3 anos mude, melhore, evolua. Então a gente está aqui abraçando para isso. Alan, e você e sua esposa sempre fizeram um trabalho social que, por vocês nem mencionariam, mas eu acho esse momento importante para mencionar. Vocês sempre fizeram esse trabalho social com o coração, com amor a Três Ranchos, não é mesmo? Isso, sempre foi independente de política. Esse é um projeto que nós temos, eu e a minha esposa Patrícia. A gente sempre tem esse projeto, sempre de ajudar, indiferente. Não tem lado político, tá? Não tem posição política, nada disso. É um projeto, isso aí é um projeto nosso pessoal, particular nosso, mas é lógico que agrega, né? Assim, tem pessoas que vê que realmente com isso que a gente faz, sem mostrar nada, nós não mostramos, nós não precisamos cobrar nada, que vê que realmente possa ser feito mais. Isso é muito importante. Que bom. Eu gostaria que o senhor Alan mencionasse de onde você veio, quem você é, um pouco mais para as pessoas conhecerem mais. Quem é o Alan? Muito bom. Eu sou natural de Brasília, né? Eu morava perto, próximo a Lusiana, não morava em Brasília, próximo a Lusiana, de Goiás mesmo. Fiz vestibular aqui na UFCAT. Passei no vestibular de matemática, inclusive tinha passado em Brasília, tinha feito minha matrícula, eu tranquei, larguei lá e vim para fazer matemática, na época era FG. O UFCAT era FG. Matemática. Me formei em matemática. Trabalhei no clube, que era um grande clube em Três Ranchos, Marinas. Nós trabalhamos, eu e minha esposa trabalhamos 4 anos e meio lá. Me formei em matemática. E nisso, o primeiro a vir foi meu pai. Comprou um lote, construiu, e ele sempre tinha na ideia o comércio. Queria montar um comércio, primeiro na padaria. E nós fomos aumentando a ideia, crescendo a ideia, e nós montamos um pequeno comércio, uma pequena mercearia. Tivemos muitas ajudas de amigos, de parceiros. E foi devagarzinho, foi crescendo. E a gente veio se engajando na cidade, né? Já me considero como filho de 3 anos. Em 2016 fui pré-candidato a prefeito. Aí nós passamos a conhecer realmente como que é a política. E foi que nós e nosso grupo começou realmente a gostar de política, porque a gente tem como fazer mais e melhor. Muito bom. Olha só, Clênis, no slogan lá que vocês estão utilizando tem a palavra uma nova Três Ranchos, né? Isso. O que você quer dizer com isso? Porque eu acho que você tem colaboração nessa ideia aí. O que seria uma nova Três Ranchos? Olha, é porque as nossas ideias, as nossas propostas, o projeto, não tem nada a ver com a política pública que está implantada lá atual. Nada. Em todos os aspectos. Vamos começar pela valorização do servidor público, que na nossa gestão, no nosso projeto, o servidor público vai ter valor, porque a gente imagina uma empresa
que tenha funcionários que não se sentem motivados, Sim, valorizados, com bom salário, essa empresa não vai para frente. com A certeza. mesma coisa a gente tem que entender de uma prefeitura que administra uma cidade inteira. Então, eu estou começando assim do básico, por quê? Porque o elemento humano nessa nova Três Ranchos é o que vai ser o diferencial. Sim, E o humano, ele vai repercutir em todos os aspectos. Por quê? Porque a nova Três Ranchos tem 3 eixos. O primeiro eixo de sustentação é o aspecto humano. sim. O segundo eixo de sustentação é a modernização. Porque hoje em dia, o mundo evoluiu, né? E a gente precisa evoluir nossa cidade, em todos os aspectos. Sim. E o terceiro eixo é o eixo de infraestrutura. Então, por que Nova Três Ranchos? Com o nosso projeto implantado, as pessoas não vão reconhecer. Eles vão entender que aquilo lá virou outro lugar, que a cidade virou outra cidade. Então, Literalmente novo. literalmente novo. Então, as questões, os prédios públicos, os acessos, as instituições lá estão assim, quando não está depredado, está desatualizado. Então, a Nova Três Ranchos prevê uma revisão de tudo isso, uma reconstrução. Um novo olhar. Um novo olhar, em todos os aspectos. Na zona rural, nós temos situações lá de estradas intransitáveis, de produtor ter que encher saco de botar areia dentro do saco para botar em vala para passar carro, porque não tem como passar. Então, assim, o que é uma Nova Três Ranchos? Estradas rurais em perfeitas condições, Sim. o tempo todo. Não vai ter 1 metro de estrada rural ruim na nossa gestão. É possível? É possível. É possível. Agora, quando a gente fala de turismo, que é a grande questão da nossa cidade, o que tem de turismo em Três Ranchos se a gente desconsiderar o lago? Quase nada, não é? A cidade não tem cara de cidade turística. Então, a gente precisa fazer uma cidade atrativa, aconchegante, instagramável, né? Sim. Um lugar bonito para Gostei todo do mundo termo. tirar foto. Tá bem em moda esse termo, Tá né? muito em moda. É gostei. porque todo mundo agora quer tirar foto, Sim, botar no Instagram. e ali tem potencial para isso. E aí a gente vê assim, poxa, quanto tempo se passou, né? E não tem esse desenvolvimento, esse olhar para que a cidade tenha uma nova cara, uma identidade turística. Então, Sim. na Nova Três Ranchos, nós vamos ter identidade turística, nós vamos ter placas de peixe, de aves, nós vamos Sim. ter esses acessos públicos todos caracterizados, nós vamos ter uma identidade para a cidade, porque a nossa cidade é o quê? Turismo náutico. Sim, Então, a gente precisa voltar toda a identidade visual da cidade para esse tema turismo náutico, né? A ideia nossa é realmente fazer uma cidade assim, que ninguém acredita que exista. Poxa vida, ali tem isso. Nossa, ali tem isso. Olha como que é aquele restaurante. Tudo novidade, tudo novo, tudo atrativo. sim. Incentivar o comércio local. A gente pretende, assim, como eu falei de servidor público, a gente também pretende criar um envolvimento local com a população, porque quando eu fui secretária de turismo, e aí eu até nem me apresentei muito bem, porque eu já tive aqui, né? Sim, mas eu mas fica à vontade. eu já pode. fui secretária de turismo durante 6 anos em Três Ranchos, e a gente fazia eventos que a Dona Maria da ponta da rua, lá em cima, andava com a sombrinha embaixo do sol Participava. para ir lá perguntar o que ela podia ajudar. Uhum. Então, existia sabe aquela vontade de participar? Sim. E hoje a gente vê uma situação de uma obrigação, de uma desilusão, né? Então, o que a gente quer é criar essa Nova Três Ranchos em todos os aspectos e principalmente nesses 3 eixos: valorização de pessoas, desenvolvimento de infraestrutura e reforma do que existe, né? Porque a gente vê assim, na parte de infraestrutura pública, rodoviária. Meu Deus, a população se acostumou a ver uma rodoviária com vidro quebrado, depredada. Então, na Nova Três Ranchos, nós vamos dar uma destinação, porque a rodoviária vai ser, além de rodoviária,
vai ser um mercado municipal. Sim. Então, assim, começa por aí, pelos prédios públicos, né? Que a gente hoje vê tudo depredado, e a gente vai para a questão particular também. A gente tinha em Três Ranchos uma infraestrutura de turismo que chamava Parque das Águas Hotel. Sim. Que todo mundo comentava que era um hotel fazenda, né? Hoje está fechado. Hoje está sem nada, sem movimento algum. Meu Deus do céu, aquele potencial todo ali, aquele lago maravilhoso, para que uma infraestrutura tão grande assim para o lugar fique ociosa, fique fechada, sem movimento nenhum. Todo mundo sabe, o Alan comentou do Marina, né? Pois é, o próprio Complexo Marina era maravilhoso aquilo ali. Né? Isso. Era maravilhoso. Aí tem gente que pode falar assim, porque foi uma questão de processo judicial com o proprietário, não sei o quê. Quantas cidades turísticas por aí tem que aparelhos de infraestrutura turística estão sendo questionados na justiça por dívida, por N situações? Só que por ter movimento e gerar renda, aquilo se mantém funcionando. Sim. Porque o ideal é funcionar, né? Então, acaba que, assim, como não tem uma política pública forte voltada para o turismo, aquele equipamento, aquele hotel, aquele clube, ele não resiste, porque ele sozinho não dá conta. Sim. A gente precisa vender o produto Três Ranchos. Três Ranchos precisa ser vendida lá fora. Vender, que eu digo, é assim, promover, né? Mostrar as potencialidades. Isso, para todo mundo entender que ali é o lugar que ele vai ter um turismo que vai lhe proporcionar uma experiência para retornar, né? Sim. E a gente conseguir gerar essa situação de desenvolvimento lá. Clênis. Pode ficar à vontade. Obrigada. Clênis, eu achei interessante sua fala, que ela engloba infraestrutura, mas a gente pensar que a infraestrutura vai dar um retorno para o comerciante. Ele vai ter condição de melhorar o restaurante dele, de melhorar o cardápio dele, de crescer, de movimentar a cidade. O hotel. Essa questão de criar pontos turísticos também vai ampliar a cidade no quesito de levar as pessoas que vão lá só para ficar dentro de casa e tomar um sorvete na praça, ter a satisfação de tomar um sorvete na praça, de ir lá e tirar uma foto para movimentar o comércio. Isso. Então, eu parabenizo por essa iniciativa de vocês de pensarem nesse projeto, e eu gostaria que vocês falassem também com relação ao desenvolvimento de capacitação, né, para a cidade receber essas pessoas que serão os turistas. Isso. Olha, a gente até tem um pensamento assim, precisaria primeiro capacitar e melhorar a infraestrutura para depois ter o público, né, para o público chegar e estar tudo pronto. Uma coisa, né, gerando a outra. Só que é o seguinte, não tem como a população esperar mais. A gente precisa fazer essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Ótimo. Sim. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas só se motivam a capacitar quando elas veem a necessidade. A oportunidade, né? Uma oportunidade, eu vou me qualificar, né? Isso. Aí, peraí, uma diária, essa diária, esse valor, meu Deus, mas se eu tiver aquele curso, eu ganho aquele valor. Sim. Se eu tiver aquele curso, eu ganho aquele salário. Então, quando a gente levar gente para Três Ranchos, levar turista para Três Ranchos, de verdade, movimentar aquele lugar como era antigamente movimentado, ou mais, porque hoje a gente tem capacidade de ter mais, as pessoas vão entender a necessidade de capacitação. E aí entra o poder público facilitando isso. Que a gente tem um projeto no nosso plano de governo para facilitar essa capacitação, inclusive porque o núcleo urbano de capacitação é Catalão. Sim. E aí, quando a gente leva cursos para Três Ranchos, meu Deus do céu, uma luta para você identificar quem quer participar do curso. E muitas vezes aquele curso a pessoa faz, não é nem porque precisa, é para aproveitar uma vaga que a prefeitura está liberando no curso. Então, fica uma coisa muito assim, sem resultado. Então, a gente quer fazer individualmente as necessidades. Qual é a necessidade da Daiane? Ela quer ser garçonete? Então, nós vamos encaminhar a Daiane para ser garçonete, para fazer o curso para se qualificar como garçonete, mas o Marcelo já não quer o curso de garçom. O Marcelo quer o curso de maître. Sim. Ou de uma outra atividade. Então, a gente vai personalizar essa profissionalização. Eu acredito muito nisso.
na personalização. Aquelas demandas, né? Aquelas necessidades, faz um mapeamento de necessidades, faz Isso. aquele... porque o que eu vejo no turismo lá de Três Ranchos, clientes, é assim, a pessoa às vezes não quer alugar uma casa, ela quer ficar num hotel, ali na cidade mesmo, e ali, infelizmente, não tem uma estrutura hoteleira, né? Não tem. Para receber uma grande quantidade de turistas. Isso. Então, o que ocorre? A pessoa quer participar de um evento lá, um carnaval. Vamos colocar um carnaval. A pessoa vai para ali, se ela não tiver uma casa de um amigo ou de um companheiro, ele bebeu uma cerveja e quer ficar num hotel, a cidade não oferece essa oportunidade. Aí pega essa rodovia da morte, que é outro tema que nós vamos daqui a pouco estar falando, que é a necessidade... A duplicação eu vejo muita dificuldade nela, mas pelo menos áreas de escape, uma área ali que geralmente está tendo acidentes, que os nossos governantes poderiam estar olhando com mais atenção, porque é uma cidade que chama muito turista, mas o turista vai ali, faz a sua farrinha, bebe sua cerveja e quer voltar para Catalão. Às vezes ele não quer voltar. Se tivesse ali na cidade uma estrutura hoteleira que oferecesse esse descanso ali, que a pessoa já bebeu, eu vou ficar por aqui mesmo, eu já estou bem tonto, eu vou dormir aqui, amanhã eu vou. Domingos eu tomo um café da manhã aqui bonitinho e vou embora para Catalão, ou para seja onde for, Brasília, Goiânia, né, qualquer outro ponto. Então eu vejo muito essa necessidade de uma estrutura hoteleira, até eu vou passar essa pergunta para o Alan, deixar ele falar. E estrutura hoteleira e o cuidado com essa rodovia aí, que é de arrepiar, né, Alan? Isso, A gente trabalhou no Marina, lá foram cento e poucos apartamentos. Era uma estrutura magnífica. Isso. 54. Não tinha um final de semana que não tinha apartamento alugado. O pessoal ia para lá, gostava, aproveitava o clube, tinha eventos, foi feito eventos de moto, eventos de curso, vários cursos. Então, era movimentadíssimo. Nós tinha um hotel dentro da cidade, que era o Hotel Lagoon. Sim. Né, também, ali na avenida. Um hotel bom também que tinha lá, assim, não era tão grande em termos de quarto, mas tinha um hotel que tinha o Parque das Águas, também era um hotel maior, mais afastado um pouquinho, mas o pessoal gostava para ir para lá para descansar. Sim. E isso tudo foi se fechando. E sobrou só as casas de veraneio. Veraneio. Então, pousada, tinha a pousada Três Ranchos, hoje a pousada do Giovanni, mas ele aluga mais por pacote. Sim. Né? Mas não tem como. O turista vem, igual você falou, o turista vem e quer ficar, às vezes quer uma comodidade melhor, não quer mexer com cozinha, não quer mexer com casa. Sim. Então tem que ter o hotel. Né? E essa época que a gente trabalhou no Marina foi uma época que a gente aprendeu muito, vivenciou muito, né, a parte hoteleira. Lá tinha a parte de locação de lancha, parte do clube. Então isso aí era uma parte muito grande que a gente aprendeu muito, agregou muito a nós por querer então melhorar isso. Né? Se fechou, mas não sei por quê. Assim, o processo foi vendido e foi andando, né? Até vários sócios entraram na justiça, não conseguiram reaver títulos, mas a gente ainda tem esperança ainda que possa um dia reabrir, a gente conseguir uma estrutura magnífica. É uma estrutura que está lá hoje, vai se perdendo, igual a cliente falou, vai se perdendo, né? Mas tem como se recuperar, tudo isso tem como se recuperar. Mas com certeza nós precisamos de uma parte hoteleira. Essa parte da rodovia, como você falou, o espetáculo que você falou, é isso aí mesmo. Também acho difícil de se duplicar. Duplicar todo o trecho, né? As áreas de escape eu sempre venho de lá para cá estudando. Tem vários locais que dá para se fazer isso. Uma área de escape, uma parte de acostamento. Isso, um acostamento. Você tem não existe acostamento para melhorar. Isso. E é necessário. Né? Necessário não só para poder, às vezes você citou, e a pessoa vai para lá, toma uma cervejinha ou sai com sono e vem embora. Às vezes um metro na estrada corrige um acidente. Claro. Né? Um metro no acostamento corrige um acidente. Eu perdi tantos amigos ali, Alan. Porque o Clênis, olha só, eu lembro muito bem da sua atuação como secretária de turismo lá em Três Ranchos. Lembro bem. Porque eu sou frequentador assíduo de Três Ranchos, eu amo Três Ranchos como se fosse
uma cidade minha também. Eu aproveito toda aquela beleza daquele lago azul, maravilhoso. E tinha vários eventos, no ciclismo, no motociclismo, tinha o motocross, tinha esportes náuticos. Isso, Você deixava assim, a cidade bem movimentada nesse sentido, sempre tinha algum evento. O que se deu, que se esfriou? Porque muita gente fala assim, o lago abaixou muito, isso afugentou os turistas. Quando o lago está cheio, fica tudo melhor, fica mais bonito, as pessoas voltam, o turismo dá uma aquecida. Seria esse o fator? Marcelo, tem 2 anos que o lago está no nível bom, né? Sim. 2 anos que a gente não vê nenhuma situação de mudança da realidade atual. Então, na época que eu era secretária de turismo, isso foi de 96 a 2002. Sim. Foi esse período. Em 98, o lago teve abaixo de 10% do volume. Nossa. Então, eu tinha dificuldade, porque na época tinha TV Pirapitinga aqui em Catalão. Sim. E eu assim, sempre conduzia, né, a equipe de reportagem e tudo. E eu tinha que ficar desviando a equipe de reportagem para não mostrar os piores lugares. Porque tinha Ficou lugares seco que eram... demais, né? E aí Ficou eu levava muito para feio, lugar né? mais ampliado, que dava uma imagem melhor, Não. né? Isso não fazia da gente... Local esquecido. Não, uma gestão que ficasse inerte, só esperando o lago. Isso não fazia. A gente agia, a gente procurava levar movimento para exatamente com eventos exatamente para repor esse prejuízo, né, dessa imagem de lago baixo e tudo. Então, o que eu vejo é o seguinte: a gente não pode viver em função do lago. Sim. Não tem como uma cidade inteira viver só em função do lago. O que é a função do lago? Subida e descida de nível, né? Não dá. Essa dependência, né? Eu tenho amigos que vieram de Governador Valadares, a 1.000 quilômetros de distância, e são acostumados a viajar muito. Eu conto isso porque eu acho interessante passar a visão de quem vem de fora. Às vezes a gente fica ali, meu Deus, o lago está baixo, não dá para fazer nada. Só que eu levei esses amigos, isso tem uns 3 anos por aí, e o lago estava realmente muito baixo, ele chegou a quase 10% de novo. Só. E esses amigos, a gente ia andar de barco e eles perguntavam assim, mas como que nós vamos andar de barco se não está tendo água? Porque da minha chácara não dava para ver, do posto de gasolina onde a gente ia abastecer para levar para o barco não dava para ver o lago. E eles perguntavam, como é que nós vamos andar de barco se não tem água? Quando a gente entrou no barco e que foi para o meio do lago, eles ficaram impressionados. Eu tenho um vídeo. A dimensão ali é enorme. Eu tenho um vídeo deles assim, ó, maravilhados, sabe? Com a beleza do lugar e tudo. Então, a gente tem lago lindo com 10% também. Sim, a gente com certeza. Tem. E eu falo assim, ó, Pirenópolis tem o quê? Cachoeira. Sim. Né? O que é uma cachoeira perto de um lago com 10%? É verdade. E eles conseguem levar pessoas. Então, a gente tem que aprender com essas pessoas que já desenvolveram bem o turismo. A gente tem que aprender, a gente tem que buscar, a gente tem que ir no Ministério do Turismo. O nosso deputado José Nelto, deputado federal, ele participou da nossa live, onde apresentamos o Alan como pré-candidato a vice e os nossos pré-candidatos a vereadores. E o deputado José Nelto anunciou que Três Ranchos vai ter a visita do ministro do Turismo. Olha, então, que legal. A gente vê o quanto o deputado Zé Nelto é trabalhador e faz toda a diferença, muito, né, e traz recurso. Né? Com certeza. Catalão não seria a mesma sem o deputado José Nelto. E Três Ranchos vai ser outra com o deputado Zé Nelto, porque já começa por aí. Essa incrível disposição desse deputado de ajudar a nossa cidade. Então, imagina, a gente levando o ministro do Turismo lá, a gente trabalhando essa questão da infraestrutura, o Alan falando do Marina, né? Sim. Do Clube Marina. É um marco na cidade, com né? certeza. E a gente vê assim, ó, Três Ranchos tinha balsa, tinha 2 balsas para Minas. Sim. Hoje não tem mais, hoje fecharam. Acreditem. Botaram uma porteira no acesso ao porto público, final de GO. Então, a gente pensa assim, nós não somos otários. Sim. A gente quer o desenvolvimento do nosso lugar.
Sim. A gente não quer fazer gestão como se a gente fosse dono da cidade, porque dono é o povo. Sim. Então, Com certeza. o que nos move hoje, nessa nossa trajetória, nesse nosso trabalho político e tudo, é a força do povo, é o brilho no olhar das pessoas querendo uma nova Três Ranchos. É a vontade que eles têm de se libertar, porque até aquele que está acorrentado no sistema, ele quer se libertar. Sim. E com o turismo a todo vapor, a pessoa que ganha 1.500, 2.000 na prefeitura, ela vai ganhar 3, 4.000 no turismo. E numa atividade que ela vai gostar muito mais, porque quando ela está dentro da prefeitura num sistema engessado, que é o que nós temos hoje, ela não tem prazer em trabalhar, Sim. porque é uma administração que não gera resultados. Então, o que a gente vê hoje é uma perspectiva real do desenvolvimento de Três Ranchos. Isso nos move, isso nos faz acreditar, isso nos faz acordar todo dia e trabalhar todos os dias da nossa vida para isso acontecer. Muito bom. Pode fazer a sua pergunta, Daiane. Clênis, eu vejo que você tem uma expertise, né? Vocês estão com um olhar de uma visão do todo. Então, eu vejo vocês falando de planejamento, de estratégia e com essa visão do todo. Porque uma gestão tem que ser assim, né? Ela tem que ter outros caminhos, né? Se a tarefa A não deu certo, tem que ter um plano B, tem que ter um plano C. Então, eu gostaria que você comentasse mais desse perfil de vocês, como pré-candidatos, que vocês têm esse olhar de um todo, né? Igual a saúde. A saúde, ela precisa de ter um alicerce até o topo. A educação, ela precisa de ter uma base. A infraestrutura precisa de ter uma base. O turismo precisa de ter uma base. E pessoas que ficam muito engessadas só em algo, em pontual, só entregar o que é de obrigação, ela esquece dessas contrapartidas. Sim. Exatamente. Exatamente. A gente tem que sair do óbvio. É isso. O que é o óbvio? O óbvio é, aqui não tem condições de melhorar, né? Fica aquela coisa óbvia. Não, peraí. Primeira coisa, acreditar. Segunda coisa, agir. Acreditar e agir. Sim. É o nosso lema. Primeiro, acreditar, a gente acredita até naquilo que as pessoas acham impossível. Porque nós somos do grupo que não sabia que era impossível, foi lá e fez. É por aí. Mas o que você está querendo dizer, assim, é planejamento, gestão. Isso requer um pouco de conhecimento, sabe? Sim. A gente não sai fazendo gestão sem nem saber por onde fazer. Exatamente. A gente tem hoje um vice, um pré-candidato a vice, que é uma pessoa inteligentíssima. Para começar, ele é formado em matemática na Universidade Federal. Verdade. Gente, é um diferencial fora do comum, né? Além disso, ele tem uma vivência da realidade de Três Ranchos em todos os aspectos. Ele comentando da questão da vivência dele no turismo, Sim. em um grande clube da cidade. E no comércio também. Né? No comércio e também a vivência social, se envolvendo com as pessoas, né? Então, essa expertise do Alan, que ele tem, que o grupo dele tem, que a família dele tem, se uniu a uma expertise que a gente está carregando, a gente tem aí ao longo dos anos. Eu sou formada em Direito, sou especialista em Direito Público. A parte de conhecimento do funcionamento de uma estrutura pública é um pouco profunda, assim, quando a gente se especializa, né? E eu tenho 15 anos de experiência de gestão numa instituição federal muito respeitada, que é a Justiça Federal. De lá eu trago ensinamentos do que funciona de fato, daquilo que é a referência, aquilo que Tribunal de Contas elogia. Sim. Então, a gente traz de lá isso. Eu tenho essa vivência como secretária de turismo, que é o conhecimento in loco, né? Conheço a prefeitura como a palma da minha mão e aí não mudou nada. Tem o quê? Tem 22 anos que eu saí e tudo está lá da mesma forma. Inclusive, eu quero pontuar uma questão aqui. Planejamento, gestão, desenvolvimento e tudo. Mas, meu Deus do céu, como que a gente vive numa situação que a gente tem a mesma equipe de combate à dengue de 25 anos atrás.
a mesma quantidade, mesmo quantitativo, o mesmo carro que transporta os trabalhadores, que está caindo aos pedaços. Por aí a gente vê o reflexo de uma falta de gestão um pouco mais profissional. E eu estou falando dessa questão da dengue, porque eu tive dengue, não sei se vocês tiveram. Terrível. Sofri demais, Marcelo. Terrível. Sofri demais. Mas a Fiquei gente de sofre cama. mesmo. O meu marido está sofrendo, tem mais de mês com dengue. Com dengue. E Terrível. é assim, a dengue passa, mas os efeitos continuam, né? Então, a pessoa, quando eu falei de valorizar a pessoa, de fazer a pessoa se sentir melhor para gerar o desenvolvimento, começa nesse aspecto. Poxa vida, uma equipe que poderia ter sido triplicada em 22 anos. No mínimo, né? No mínimo, triplicada. Porque esse pessoal que trabalha lá na dengue, eles são guerreiros. Eles são guerreiros. Imagino. Mas eles não podem fazer o impossível, Sim, né? então agride a saúde deles, inclusive. Agride a saúde. Então, ó a falta de planejamento, ó a falta de visão, né? E a gente, como mulher, tem esse detalhe, a gente olha os detalhes, né? A gente olha os pequenos. Eu fico vendo o seguinte, meu Deus do céu, entrar numa prefeitura escura, prefeitura de 3 anos já escura. Eu fico com pena da pessoa que limpa a prefeitura, porque limpa e não realça, né? Porque é um prédio que não tem, ele não é entendido como uma representação de um lugar. Sim. Quando você representa um lugar, você tem que estar à altura do lugar, não é verdade? Ele não te convida para entrar. Ele não te convida. Ele não tem organização. Então, assim, todos os aspectos. Quando a gente fala Nova Três Ranchos, não tem como a gente aproveitar nada. Tem gente que fala assim, não, mas pode ter coisa boa, tem coisa boa e tal. Eu falei assim, gente, até a coisa boa a gente pode fazer muito diferente e ficar melhor. Sim, claro. Então, essa visão entusiasta, né, pode parecer até sonhadora. Pouco utópica, né? Pouco utópica, mas junto com essa visão entusiasmada, vem uma bagagem. Eu tenho bagagem de chegar em lugares e aquilo não ser possível acontecer e fazer acontecer. Sim. Então, isso é que é legal, né? Isso é bacana. É você acreditar. É sonhar. O lema aqui da prefeitura aqui é prefeitura que sonha e faz. Porque não adianta você ficar sonhando e não fazer, né, Alan? Isso, sonha e faz, né? Isso. Vamos falar de outro tema também polêmico, que é o CRIS, que é um outro lugar muito maravilhoso que tem em Três Ranchos, que a última vez que eu fui lá eu fiquei triste que ele estava bem abandonadinho. Então, eu não sei como é que está agora, se já deram um jeito lá ou não. A última vez que eu falo é 6 meses, por aí, que eu subi lá. Eu gosto muito de ir lá, porque tem uma visão maravilhosa ali nela. Todos os lados, né? E eu fiquei triste porque estava meio abandonado, e ali é um ponto turístico maravilhoso, gente. Onde a gente vai para tirar altas fotos, contemplar a beleza, ou às vezes até rezar, né? Um lugar ali que você conecta meditar, conectar com Deus. Então, acho que tinha que ter uma atenção melhor do poder público ali, né? Você tem alguma coisa para nos falar a respeito do Cristo? Como é que está? Se já deram um jeito ou se vai ficar para a próxima administração? A situação que eu vejo, tem até dias que eu não subo lá em cima, a situação que eu vejo que eu ando sempre pela estrada ali, que minha sogra mora ali perto. Sim. E sim, a situação é a mesma. Né? É a mesma. É a estrada, se acabou. Sim. Né? Lá em cima tem um dia que eu não subo lá, mas quando a gente foi lá a última vez, é bem triste, igual você falou mesmo. É tudo pedrado, riscado, não existe um controle, não existe uma segurança, né? Sim. Não existe vamos dizer assim, um controle de lá e ver, quebrou, tá com defeito, ou botar um guarda, né? Uma pessoa responsável lá para orientar, para estar uma pessoa presente ali, um guia que seja, para mostrar, para ver, para os turistas chegarem lá também. Não haver depredação, porque existe turistas que também chegam aqui. Mas ter uma pessoa responsável lá, diretamente, né? Sim. Isso é importante. Porque aqui em Catalão, nós temos o nosso querido Morro de São João, que sempre passa por depredações. O Adib, coitado dele, até sofre com isso, porque a comunidade sempre cobra dele
uma restauração da igrejinha ali, daquele local que também para nós catalanos né, é um ponto turístico muito querido. E aí a gente cobra, ele fala, ele fala, mas a gente arruma, passa um mês, os vândalos vão lá e quebra tudo. Infelizmente, é o país que nós vivemos, né? Então, eu acho que tem que estar fazendo sempre uma reforma, uma manutenção, e tentar colocar um guarda, um monitoramento através de câmeras, punir aquelas pessoas que estão depredando para que ocorra menos ou que isso acabe, né? Que é lindo ali, maravilhoso aquele Cristo lá do terreno. Tem que se aproveitar mais lá, né? Lá, igual você falou, você adora ir lá para ver a paisagem. Sim, você vê a paisagem de trás do Cristo, que é a parte de trás de 3 anos. Sim. E a paisagem de 3 anos. E a gente tem um projeto, assim, que vai mudar um pouquinho, melhorar. Um projeto de botar uma barraquinha lá, um container de um barzinho, assim, um happy hour, um negocinho diferenciado. A gente tem um projeto para isso. O pessoal vai subir lá em cima, vai beber, como é que vai descer? A gente tem até a solução para isso. Tem, né? Então a gente cria né, o turista, o ponto turístico, mas igual o pessoal fala, mas já aconteceu, pessoas subirem, estavam fazendo um tal de luau lá, foi até proibido. E descendo e subindo de moto, tudo bêbado, deu problema. Né? Eu lembro do nosso finado e querido Euripão, que foi um bom prefeito lá, ele vivia falando que ia fazer um teleférico ali. E a gente gostava muito de cobrar isso dele. Eu falei, quando é que sai o teleférico lá? Ele falou, isso é caro, isso é um custo altíssimo, mas seria uma coisa maravilhosa ali também, né? É claro que é um custo muito grande, precisava de uma iniciativa privada, né, clientes, para estar desenvolvendo um projeto dessa magnitude ali, né? Mas também seria outra coisa assim que ia chamar muita atenção e uma coisa que pode ser viável, por que não? Se arrumar uma empresa, um empresário, falar, vamos investir nisso aí? Vamos, por que não, né? Marcelo, olha só, estamos tocando no assunto do Cristo. Qual que foi a novidade que apresentaram agora? Sim. E eu fiz uma brincadeira, assim. As autoridades estão vestidas com camiseta do Cristo, sim, o mesmo Cristo que eles abandonaram há 16 anos. Que abandonaram, está tudo abandonado. Fizeram um evento lá, levando um deputado que o nosso grupo político apoiou, sim, e elegeu. Ele apresentou uma emenda de R$250 mil. Para a reforma do Cristo. Para a reforma do Cristo, Só que é o seguinte, eu tô até com receio, porque primeiro a gente sabe que eles não conseguem, porque é muito difícil ali fazer obra. A obra da entrada da cidade era para ser feita em 90 dias, prorrogaram por 14 meses, agora já virou 2 anos e o negócio não sai, né? Essa reforma do Cristo aí acho que vai sobrar para a nossa gestão. Então, o que me alegra é o seguinte, é saber que a gente vai poder recuperar do zero, porque senão dá mais trabalho. Sim. Mas essa visão sua aí, do teleférico, eu estive com o deputado federal José Nelto lá, o deputado ficou impressionado, porque está nascendo capim na estátua. É desrespeito, capim. Né? É um desrespeito. É um desrespeito. A imagem de Cristo, né? Tem Sim. capim na imagem de Cristo. Aí, em volta, o muro, a ornamentação em volta, Sim. que chama balaustre, né? Balaustre. Muitos deles quebrados. Então, está tudo depredado. E aí você vê o asfalto de acesso ao Cristo. Eu acho aquilo de uma irresponsabilidade tão grande. Realmente. Porque é o seguinte, se você está gerindo uma coisa particular e você cria um prejuízo para o particular, você tem que repor aquele prejuízo, Sim. não é verdade? Essas gestões dos últimos 16 anos viram o primeiro buraco que surgiu naquela estrada. O primeiro buraco eles não taparam, foram surgindo buracos no asfalto. Hoje, eles jogam cascalho onde era asfalto. Imagine tamanha irresponsabilidade dessas gestões. Por quê? Porque é dinheiro público jogado fora. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que tirar o asfalto que está lá, o restante do asfalto, e fazer um novo asfalto. Sendo que podia ter o asfalto lá. A gente não precisaria ter essa despesa para o cofre público, né? Sim. E aí, na questão do projeto,
eu conversando com o deputado Zé Nelto, e falei assim, olha, deputado, eu estive em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Sim. Conhece lá? Lindo. E é um prazer andar naqueles bondinhos, Demais. não é? É uma coisa tão assim atraente. Demais. Aí eu falei para ele, deputado, e me encheu os olhos e eu queria botar bondinho aqui. Nossa, seria charmoso do Cristo, demais. Do Cristo passando pela cidade e chegando lá no ranchão, no antigo ranchão. Olha né? só. Integrar. Legal, Serra, hein? Cidade e Lago. Aí eu falei assim, mas eu fiquei tão triste porque eu fui fazer um orçamento e eu sou assim, eu já vou fazer orçamento, nem sou prefeito. Você já vai ver o custo daquilo ali, né? E aí era em torno de 1 milhão o quilômetro do bondinho. Sim. E aí o deputado olhou para mim e falou assim, são quantos quilômetros? Olha, já foi um comentário bom, né? Aí eu falei assim, olha, deputado, deve dar mais ou menos 6 quilômetros por aí. Vamos botar 7 de reserva, né? Aí ele falou, 7 milhões? É viável. 7. Olha. É viável. Gente, esse deputado traz tanto dinheiro para Goiás, né? Quer trazer o ministro do Turismo para nossa cidade. E diz que é viável a gente fazer o bondinho. Não é um teleférico, olha, né? Não seria um teleférico. É o bondinho. É um bondinho. É, o bondinho. Teleférico seria outra ideia possível também, né? Mas aí, o que eu quero dizer da diferença? 250 mil é para pintar o Cristo, sabe? Para reparar o básico, para fazer uma coisa assim, trivial. Uma maquiagemzinha. Uma coisinha de um portalzinho que eles estão querendo fazer lá para tirar foto e tal. A nossa proposta, essa ideia que o Alan trouxe aí, de um happy hour lá no Cristo, né? E isso está muito em evidência. Eu já vou citar Perinópolis de novo, porque Perinópolis virou referência em Goiás, né? Lá em Perinópolis tem um lugar agora que foi desenvolvido, onde é um point de assistir o pôr do sol. Não sei se vocês já viram. Minha filha foi lá. Foi. Maravilhoso. Belo Horizonte tem também. Tem, né? É um point. Agora, vocês imaginam, eles não têm em Perinópolis a vista do lago que a gente tem. Não tem. Não tem. Então, dá pra gente fazer um point muito atraente ali para o pôr do sol, né? E maravilhoso. E para tudo. Lindo. E para tudo. O pôr do sol em Rancho é diferenciado. E a gente fazer essa integração. Serra, cidade e lago, né? De repente pelo bondinho. E aí nós vamos ouvir a população no nosso plano de governo, para que isso conte no nosso plano de governo, né? Mas o que eu quero dizer é a diferença de pensamento, a diferença de visão. Grande, né? Pensar grande, gente. Meu Deus, Três Ranchos é uma cidade que eu falo assim com todo carinho do mundo, é uma cidade micro, não é? Perfeitamente administrável. E quando você tem um lugar que você pode dominar mesmo ali, em termos de gestão, você transforma toda a realidade. Com certeza. E pensando grande, porque o óbvio, é o que eu falei, o óbvio, a gente não quer mais, não. A gente quer o máximo, não é? Nós podemos mais, Três Ranchos pode mais. Então, é esse o diferencial de pensamento que nós temos. Sim, a potencialidade turística ali, Clênis, é enorme, enorme. Enorme. No ar, na terra, na água, né, seja o esporte que for, depende muito também, né, da vontade, né, de fazer, né, de sair dessa zona de conforto ali, vamos com arroz e feijão, né? São coisas que realmente possa acontecer. Não tem nada de ilusão, nada aqui de ilusório, não. São coisas a hospedagem agradece, o comércio agradece. Você vê, citou Perinópolis. Perinópolis tem um passeio de balão lá, o pessoal, empresa de São Paulo. Olha aí. Eles estão ali em Perinópolis, prestando serviço em Perinópolis e usando o trabalho do pessoal local. E não tem as belezas que tem em Três Ranchos, né? E é possível. Então, isso é buscar parceiros. Porque aquele lago azul ali, é difícil achar um lago bonito como aquele. Muito lindo. Muito difícil aquela água azul realmente. Lindo lago, limpo. Limpo, né? Dá para desenvolver vários esportes aquáticos ali. O jet ski, a gente tinha um campeonato, né? O campeonato né, de jet ski se perdeu. Campeonato goiano e nacional de jet ski. Sim, eu lembro dessa movimentação. Tinha campeonato goiano e nacional de motocross. Tinha gente do Brasil todo, né? Então o comércio agradece muito o hotel, os hotéis, né? Competição de barco à vela, não sei se você lembra. Eu lembro. Ficava aquele tanto de vela branquinha no Lago Azul. O lago ficava lindo com aquela movimentação, né, de barcos à vela.
Bom, nós já estamos com 1 hora de conversa boa. Nesse momento a gente dá um break, toma um cafezinho, oferecimento da Gabi, e aí a gente volta com assuntos mais amenos. Sim. Nós estamos aqui interagindo com os nossos internautas, com os nossos telespectadores, agradecer essa preferência deles por estar com a gente aqui, interagindo, compartilhando, curtindo, né, Clênis? E nesse momento do cafezinho a gente bate aquele papo mais tranquilo, a gente quer conhecer aquela Clênis que bota aquela roupinha mais tranquilinha, vai lá para aquela mansão que você tem ali na beirada do lago, e vai andar naquele flutuante também que não é pequeno. Fala um pouco desse lado da Clênis Família. Olha, Clênis Família. Hoje a gente tá curtindo mais, né, a nossa cidade, porque nós moramos um tempo fora. Sim, né? eu lembro. E essa questão de curtir o lago, a gente vê, eu às vezes não acredito que eu tenho um filho que hoje pilota barco, sabe? Olha só então, que legal. Assim, como as coisas vão, né, Passa se transformando. rápido. E aí meus filhos amam o lago, Não né? tem Meu como não marido, a gente até tem o barco flutuante lá, porque eu falo que quem conhece Três Ranchos, quem vai a Três Ranchos e não anda no lago, não conhece Três Ranchos. Não é verdade? Tem que aproveitar. Aqui. E a gente tem dado oportunidade para muita gente estar conhecendo Três Ranchos, dando volta no lago e tudo, porque eu até sinto esse lado. Você vai me perguntar de família, de descontração, eu já penso na política pública, sabe? Porque a cabeça é voltada para a política pública. Eu vejo que o poder público local tinha que ter um flutuante para colocar à disposição de avulsos, de pessoas que não sejam grupos, que queiram pagar um ingresso para dar uma volta no lago, né? E, inclusive, um projeto social de levar a comunidade carente para andar no lago. Por quê? Legal. Tem gente lá que nem sonha como é andar de barco. Mora ali há tanto tempo e não conhece a realidade, né? não viveu a experiência, né? Então, e como é bom, né? Como é bom, se a pessoa viver essa experiência, ela vai ter outra visão da cidade que ela mora. A gente tem uma noção, assim, da grandiosidade daquele lago, né? Quando você está ali no meio, você olha e fala, nossa, isso aqui é muito grande, é muito bonito. É uma visão então, a gente diferente. tem, assim, em termos de família, de lazer, eu vejo que Três Ranchos é uma cidade que nos satisfaz, né? Sim. Ali, a gente estando ali, parece que a gente não tem muita vontade de sair. Não. Parece que aquilo ali já realiza, não é? Paraíso. E eu vejo, assim, nos meus filhos, meu marido, que eles realmente não sentem vontade de ir para outro lugar. A gente só quer ficar em Três Ranchos. E é bom demais. E é aquele convívio com amigos, né? Sim, é muito aquela bom. Questão, lá na chácara que a gente tem ali na beira do lago, às vezes só de chegar lá e olhar para o lago, eu já me sinto renovada, só de olhar. Que visão privilegiada. De vivenciar Você precisa nada. ver, Daiane, que coisa linda que é lá. Que visão privilegiada, que lugar aconchegante. E lá, Marcelo, é um lugar, uma propriedade que era dos meus avós, né? Então ali ainda tem muita história. Muita lembrança boa ali, muita né? Muita lembrança, muito carinho, muito amor por aquele lugar, né? Isso tudo conduz a gente, é o que o Alan falou, assim, que ele ama Três Ranchos e tudo. Esse diferencial de amar o lugar que a gente vive e de entender que esse lugar pode ser muito melhor, isso aí é o que deveria existir em toda a cidade, né? Sim. A gente pensa assim, vamos transmitir esse sentimento para todo mundo, Verdade. não é? Vamos mobilizar, porque o nosso trabalho maior é mudança de cultura, Claro. é mudança de mentalidade, né? Com certeza. Porque as pessoas podem mais lá dentro, né? E a gente precisa colocar isso na mente das pessoas, assim, reflexão. Vamos refletir, gente, sobre o que a gente pode mais. Não
paga para sonhar, né? A Vamos gente sonhar, gente. Vamos sonhar. E eu Por que falo não? assim, eu uso né? uma frase famosa que é o seguinte: sonho que a gente sonha sozinho é só um sonho. Aham, Sonho que a gente sonha junto é realidade. É realidade. Não é? é verdade. Cleide, O Alan ficou devendo o Alan caseiro, Alan que É. bota aqui a bermuda, o chinelão, pra gente conhecer esse seu lado aí. Fala um pouquinho pra gente. A nossa vida é mais corrida um pouco, porque a gente tem comércio, Comércio é de segunda a segunda. meio bravo, né? Segunda a segunda. Mas a gente tem os tempos de lazer, sai com a família um pouco mais noturno. Você né? tem alguma embarcação Não. que você explora ali? Não, o lago? não. Só quando a gente arruma uma carona. Uma né? amiga que tem, aí você vamos ali, Não, mas né? a gente gosta de frequentar a beira-lago, né? Meus meninos adoram, eu tenho 3 filhos. Você tem 3 filhos. 3 filhos. Um com 22, outra com 18, 19, né, Carol? E a Alice com 17. Eles estão todos lá? Estão todos lá. Não, assim, tá estudando agora, mas sempre, Sim. desde quando nasceu, sempre frequentou trabalho, junto com a gente tá. ajudando no mercado, e o lago e tudo sempre estava junto ali. Sim. O meu menino hoje está aqui no FCAT fazendo engenharia mecânica, né? Legal. Minha menina está em Bernardo, as duas outras estão em Bernardo, uma fazendo medicina e outra terminando ensino médio. Olha que benção, hein? Coloquei uma para ficar com a outra para estar Que apoiando a coisa outra. mais boa. Mas sempre estão aqui, final de semana, sempre com a gente, em 3 anos, Uhum. ajuda no mercado, vão para a beira do lago, adoro o lago. A gente dá um dia, vamos pro lago, vamos, põe tudo dentro do carro, encosta lá na beira do lago, Bom põe demais. a barraquinha lá e vamos curtir. É bom demais. Então, Eu é faço muito isso importante isso. Eu tinha assim, eu conseguia mais, às vezes, dar uma pescadinha no lago, hoje em dia nem tanto. Porque fora eles que sempre estão ajudando a gente, então agora é mais eu e minha esposa. Ah, legal. Tem que estar Muito bom. mais à frente. Eu tenho meu irmão também, que sempre está dando apoio também no mercado. Então a gente tem um espaço para dar uma saída de vez em quando, dar uma. É bom que Mas reveza, contra né? aí. Tá uma turma Isso, grande, você vai. Ó, tem. segura aí as pontas que eu vou. Isso. E minha mãe também ali sempre atrás, A resguardando. sua mãe também te ajuda lá no No comércio? mercado, não, assim, ela vai lá, dá uma olhadinha, mas em casa, ela dá o Sim. suporte em casa, que é o primordial, né? Que é o Em casa, primordial. estamos tudo Você ainda tem os organizado, né? pais? Minha mãe. Só sua mãe? Meu pai é falecido inclusive em 3 anos. Foi um acidente que teve e faleceu lá. Sim. Mas é a vida. Então a gente abraça e sempre que eu posso, quero estar sempre com a família unida. Acho que é uma coisa que a gente tem que ter sempre é a família unida. Trago Muito meus bom. filhos para perto da gente e vivenciar. gente, vocês têm essa frase, né? Nova 3 Ranchos, mas vocês deviam de completar. Nova 3 Ranchos e mais humanizada, porque a visão de vocês de humanizar, de pensar nas pessoas, pensar na família, eu vejo que é um diferencial. É uma comoção que vocês trazem pra gente de pensar nisso e até em valores que têm sido esquecidos, histórias de pessoas que vivem lá, né, que faltou alguma oportunidade. Quando você fala, né, Clênis, dessas pessoas que moram lá experimentar o que é andar de barco. Então, esse amor pelo lugar Esse faz olhar, vocês né, terem essa visão. Mais humano, né? Isso. Exatamente. Muito importante. Olha só, a gente tem vários assuntos para tratar aqui, mas como a gente já está com o tempo nosso estourado, a gente vai convidá-los para voltar aqui mais vezes, tá? O TV Você está aberto para vocês. Foi um papo muito agradável, muito bom. A gente deseja boa sorte para vocês nesse caminho difícil, né? Não Que é fácil, Não é fácil. Não. mas nós Mas, estamos fortes e firmes. Fortes e firmes, que Deus ilumine esse Amém. trajeto de vocês. Gostaria muito de agradecer a minha companheira Daiane, que hoje está inaugurando aqui comigo. Vou deixar ela para fazer as despedidas. Agradecer a presença da Patrícia, esposa do Alan, também, nosso diretor Rubens Pena, Gabriela, Clênis e Alan, muito obrigado. Vou deixar vocês à vontade para fazer suas considerações finais, por favor. Vamos começar com Isso. o Alan, depois a Clênis se despede. É um grande prazer de estar aqui presente com vocês. Eu queria agradecer imensamente uma oportunidade dessa, da gente poder expor um pouco, né, o que é o projeto da Nova 3 Ranchos, né? São várias coisas, vários momentos que a gente pode mostrar e fazer, mas é o início. Nós estamos aqui começando. Logo nós estaremos de novo aqui. Muito obrigado, Marcelo, Daiane, Rubens, muito obrigado, Gabi. E no que precisar, pode contar com a gente. Tá? Muito obrigado mesmo pelo espaço aí aberto. Te agradecemos, Alan, mais uma vez. Agora sou eu. Clênis, O bom é que o Alan deixa mais espaço para mim. despede aí do seu eleitorado. Gente, é assim, o carinho que eu tenho aqui por todos desse estúdio
Obrigado. É algo que eu gosto de expressar e dizer que o trabalho de vocês é fantástico. Eu tenho acompanhado entrevistas excelentes, né, que vocês têm feito aqui nesse espaço, e isso contribui muito para o desenvolvimento da região. Parabéns, parabéns mesmo. E dizer assim, para as pessoas de Três Ranchos, para os eleitores, para a população, para os jovens, para todos que moram em Três Ranchos, vamos refletir. Vamos refletir. Eu convido vocês a fazer uma reflexão. O que vale mais? O interesse pessoal, os contratos, os empregos, os benefícios, os privilégios individuais, ou a gente dar as mãos e reconstruir a nossa cidade e gerar oportunidade para todo mundo. E não existir mais miséria na nossa cidade, não existir mais necessidade de serviços básicos, de saúde, de creche, de educação, que precisa ser muito melhorada, de toda a questão do serviço público, a gente evoluir, a gente fazer uma cidade que possa ser uma referência no nosso Brasil. Essa reflexão que eu convido que todos tenham, até toda a região, quem puder nos ajudar a trazer essa reflexão. Então, dizer a vocês o seguinte, nosso grupo político, ele está disposto a trazer qualidade de vida para todos. Nós vamos de verdade, cuidar de cada um individualmente, porque em Três Ranchos é possível. Então, meus agradecimentos a todos ao pessoal que está comigo ao vivo aqui no Instagram. Sim. Um beijo, cada mensagem melhor que a outra. Agradecer a todos que na rua, Marcelo, está tendo uma situação interessante em Três Ranchos. Antes, quando eu iniciei essa luta, que eu estava sozinha aí, do Alan nos bastidores e tal, existia uma certa discriminação por eu ser da oposição, né? Então as pessoas me olhavam com uma certa desconfiança. E aí é aquela história, se eu cumprimentar, vou ser mal visto porque eu posso ser prejudicado na prefeitura, né? É uma perseguição fora do comum. Mas hoje o que eu sinto? Vocês me abraçando, vocês me dando tchau quando eu passo de carro. Legal. Vocês pegando a minha mão, uns abraços fortes, assim, sabe? Sinceros, Sinceros. Né? Parece que está acabando o medo. Isso é o termômetro. Está acabando o medo em Três Ranchos. E a gente vai fazer uma revolução silenciosa na nossa cidade. Não precisa dessas manifestações de botar a cara a tapa, ser prejudicado. Não, a gente entende. A gente entende a revolução silenciosa que vai acontecer em Três Ranchos. E lá vai acontecer a vitória do silêncio. Em Três Ranchos vai ser a vitória do silêncio, porque a gente sabe que a gente não vai prejudicar aquelas pessoas que estão dependendo do poder público. Mas, acima de tudo, agradecer ao meu esposo, Mário de Castro, neto, que doente, né, porque eu comentei aqui, tem situações, eu tenho amigo que ficou 3 meses sem andar por causa de dengue. Meu Deus. Eu tenho conhecido... É muito agressivo. Eu tenho conhecido que ficou na UTI mais de mês por causa de dengue. Então, hoje o meu marido poderia, de repente, estar numa situação até pior, né? A gente agradece a Deus por todas as bênçãos, por tudo que está acontecendo nesse projeto, no nosso grupo político, pede muita bênção de Deus e agradecer a bênção do meu marido não estar numa situação pior e hoje ele está doentinho, tadinho, em casa, né? Poderia estar aqui como como sempre me acompanha. Parceirão. Mas agradecer demais ele por tudo que ele tem feito, pelo nosso projeto, pela companhia, pelo amor, por tudo que está nos dando forças. Meus filhos, Bruno e Eduardo, a minha mãe, Maria Genoveva, que é a minha cabo eleitoral número 1, minha apoiadora, queridíssima. Né? Ela trabalhou na biblioteca de Três Ranchos, na merenda, então ela é muito querida pelos alunos que passaram por lá, né? Toda a minha família, dizer a cada um de vocês que, assim, a gente tem ainda uma trajetória a seguir, mas eu estou sentindo o carinho e o respaldo da minha família comigo. Muito obrigada a todos. E dizer a vocês que a gente está sempre à disposição. É um prazer estar aqui. Muito grande. Muito bom. Clênis, você, como sempre, muito inteligente, muito agradável, muito carismática, muito acessível. Eu continuo te admirando demais por essa garra, por essa determinação, por esse sonho bonito.
legítimo, né? E te agradeço mais uma vez, Alain, Patrícia, Clêncio, por estarem aqui no nosso estúdio. E para vocês que ficaram com a gente até esse momento, agradecemos muito também. Agradeço a Daiane muito, imensamente. Seja bem-vindo ao TV Você. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser e Ele há de querer. Amém. Tchau, Amém. até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo. Até daqui a pouco, pessoal.